Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Aline, analista da corretora XTB, e eu posso imaginar que essa semana você se perguntou o porquê de tanta volatilidade nos mercados. E é essa pergunta que eu vou esclarecer hoje aqui nesse vídeo, que pretendo esclarecer um pouco, principalmente quais são os drives, né, da semana, o porquê de toda essa movimentação. A gente vai olhar um pouco os gráficos, tá? O departamento de research da corretora preparou um report, né, um relatório sobre tudo isso que tem acontecido. Então, se também você quiser acessar essa informação, você consegue através da Xstation, tá? Na aba de notícias. Bom, quais são as principais informações que a gente teve, né? A segunda-feira começou com tudo, os mercados muito negativos, principalmente no mercado asiático. O Nikkei caiu mais de 13%. Praticamente aí foi um dos movimentos mais fortes desde o desastre nuclear de Fukushima em 2011, tá? E essa queda, então, foi desencadeada pela decisão do Banco do Japão na semana passada, foi aproximadamente ali entre terça ou quarta-feira, de aumentar as taxas de juros. Então, o Banco do Japão ele está indo em contra a todos os outros bancos centrais, aos Estados Unidos, Banco do Canadá, Banco da Inglaterra, Banco Central Europeu, todos os outros bancos centrais vêm de uma sequência de aumento das taxas de juros. O Banco do Japão manteve suas taxas negativas por muito tempo e agora, num cenário onde os bancos, né, os grandes bancos, até mesmo como Reserva Federal, está numa perspectiva de redução de taxas, né, sair dessa taxa tão restritiva, com cerca de 5,5%, o Banco do Japão resolve aumentar as taxas de juros. Isso na tentativa de trazer novamente força para o iene. E ele até que conseguiu. Só que o mercado, de modo geral, começou a pensar que esse cenário poderia trazer uma certa preocupação adicional, enfraquecendo várias outras economias também, e houve até um pouco de fuga de capital, né, por parte do Japão. E muitas vendas também no Nikkei, no índice que corresponde ao principal índice de referência da economia japonesa e que caiu mais de 13% na segunda-feira. Então, ele praticamente devolveu todo o movimento de alta que ele alcançou durante o ano de 2024. A gente pode até, inclusive, comparar no gráfico. Então, aqui eu tenho o Nikkei. Olha, então, desde outubro praticamente, né, do ano passado, ele vem subindo, ele bateu uma máxima histórica aqui em 42 mil pontos e 400 e devolveu tudo praticamente desde essa última máxima, foram mais de 28%. E nessa última movimentação, desde segunda-feira, mais de 13%, né, só naquele dia. Hoje, praticamente, nesses últimos dias, né, ele bateu, ó, aqui nessa última vela aqui, que ele bateu em 30.300 pontos. Então, olha só a diferença. O Nikkei, inclusive, que aqui a gente está medindo, né, o, o ien com o dólar, né? Então, o gráfico caiu, ele mostra uma força do ien frente ao dólar. Então, ele voltou praticamente, chegou a bater nos patamares de 142.200, que era um patamar que ele estava, né, sendo cotado em janeiro de 2024. Então, o ien foi desvalorizando muito nessa diferença de taxas entre os Estados Unidos e o Japão, e agora, com toda essas últimas movimentações, o Banco do Japão teve 2 aumentos de taxas de juros, isso trouxe um sentimento aí de preocupação. Somado também, a gente teve na semana passada, aqui foi quando teve a decisão de taxas do Banco do Japão, então, né, que teve um aumento de 0,25, a expectativa inclusive era de uma manutenção e aumentou para 0,25. Na semana passada, a gente teve também informações do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Saiu o dado de payroll na sexta-feira, aqui que foi no dia 2. E o que a gente teve de informação aqui? Principalmente a taxa de desemprego, que veio maior do que o esperado, 4,3. A gente teve uma geração de emprego muito baixa, em 114 mil, uma expectativa que era de 175. E eu sei que vocês podem se perguntar, poxa, mas não era um pouco isso que a gente esperava dos mercados, né? Que o payroll viesse mais baixo para que de fato a gente começasse a acreditar numa redução das taxas de juros?
Em teoria, sim. Só que ele veio muito baixo e não somente isso. A gente teve também dados de PMIs que vieram muito fracos também na semana passada, que foi na quinta-feira, que também começou a dar um cenário de contração. Então, somando essas informações, passou a mensagem para o mercado de que a gente pode estar próximo de uma recessão. Lembrando que a recessão, a gente começa a sentir ela um pouco depois. Então, o mercado está antecipando esse cenário, até porque alguns resultados de empresas que a gente tem conhecido nas últimas semanas não está agradando o mercado também. Então, isso fez com que o sentimento negativo pesasse mais do que o positivo. Então, por isso que a semana começou muito negativa. Então, a gente vê os índices, principalmente o Standard & Poor's, Nasdaq, Dow Jones, caíram muito nessa semana. Então, aqui, ó, desde as máximas históricas, que foi ali praticamente no dia 16 de julho, em menos de um mês, a gente já teve praticamente uma correção de mais de 10% no Standard & Poor's, batendo quase nas regiões de mínimas aqui das últimas, que nessa região não chegava desde maio desse ano, tá? Então, próximo até inclusive das médias de 200 períodos no gráfico diário para o Standard & Poor's e para o Nasdaq. Ó, a gente tem também esse último mínimo que foi em abril desse ano, então a gente está próximo também dessas regiões. Para o Nasdaq, atenção que ele já atingiu no gráfico diário a média de 200. Então aqui pode ser um ponto crucial se de fato ele vai continuar as correções ou se de repente pode vir para um pouco de recuperação. Então, esse medo de uma recessão ele está sendo muito maior do que as perspectivas de redução das taxas de juros, né? Inclusive, um dos membros que discursou no início dessa semana, na segunda-feira, o Goolsbee, ele disse que ainda tem caminho, que sim, as taxas estão num patamar restritivo, mas que precisa analisar dado a dado. Então, a gente tem ainda até a próxima reunião, que vai ser em setembro, algumas possibilidades, né, principalmente no Jackson Hole, que vai acontecer na metade desse mês, para saber, de repente, se o Jerome Powell pode ter alguma atuação ou, de repente, dar um sinal um pouco mais claro sobre as reduções de taxa. O mercado, inclusive, já começa a pensar na possibilidade de, ao invés de 25 pontos, de 50 pontos, porque acredita que essas taxas altas, né, nesses níveis, pode começar a prejudicar não só a economia americana, mas como todas as outras economias. Então, aqui, inclusive, no report, né, no relatório que a gente trouxe, traz um pouco mais detalhado quais são os impactos globais, o que está acontecendo com os mercados, né, as mudanças também nos títulos públicos, então na taxa de juros dos títulos de 10 anos, de 2 anos para os Estados Unidos, um pouco que está se invertendo, né, voltando à curva normal, isso também é um antecedente de recessão. E as reações do mercado. O VIX, por exemplo, que é o índice de volatilidade, que mede o medo, ele subiu cerca de 30% na segunda-feira. Então, toda essa movimentação, mais que é esse receio, né, ou esse medo de uma recessão. Então, quero saber de você se ficou um pouco mais claro, se deu para entender, deixa aqui nos comentários o que você achou. A gente tem seminários também diários, todos os dias, às 10h30 da manhã, na abertura do mercado americano, para trazer as principais informações para você. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.